Mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, surpreende ao mudar seu posicionamento sobre a revisão da vida toda. Em um movimento que já não é novidade, ele voltou atrás de uma decisão anterior. E para complicar ainda mais, trata-se de uma mudança em algo que já havia sido revisto anteriormente. Ou seja, estamos assistindo a um verdadeiro vai e vem jurídico que está deixando até os especialistas confusos. A publicação da decisão, datada ontem, dia 20 de maio de 2025, refere-se a um julgamento ocorrido em 17 de maio. No entanto, a divulgação oficial ocorreu apenas no dia 20, quando foi disponibilizada no site do STF. Isso significa que a data da publicação é o momento em que a decisão se torna pública e acessível. Neste vídeo, eu vou te mostrar os principais pontos dessa nova reviravolta e juntos vamos tentar compreender os impactos disso para os aposentados e para quem acompanha o tema da revisão da vida toda. Já adianto, está tudo muito nebuloso. Mas antes de prosseguir, faço questão de deixar claro que este conteúdo é de caráter informativo. Ele não substitui a análise específica do seu advogado. Cada processo é único, e somente o profissional que cuida do seu caso pode te orientar adequadamente. Além disso, essa nova decisão não anula automaticamente os efeitos das ações diretas de inconstitucionalidade, ADIs, que continuam sendo o principal entrave para a revisão da vida toda. Até o momento, o que foi decidido nas ADIs permanece válido, e a expectativa se concentra agora no julgamento agendado para o próximo dia 28 de maio. A grande dúvida é: as ADIs vão, de fato, encerrar qualquer possibilidade de revisão ou ainda há alguma esperança para os segurados? Cuidado com as falsas expectativas. Muitos aposentados estão contando com esse dinheiro como se fosse certo. Alguns até se endividaram acreditando que o valor viria logo. Por favor, muita cautela. Eu sempre me comprometi a trazer a verdade, seja ela boa ou ruim. Quando há motivo para comemorar, eu digo. Quando o cenário é negativo, também falo com a mesma sinceridade. O que importa aqui é transparência. Fé, esperança e luta são importantes, mas não podemos alimentar falsas ilusões. O caso do Rio Grande do Sul, uma decisão que gera incertezas. A nova decisão partiu de uma reclamação originária do Rio Grande do Sul, mas poderia ter vindo de qualquer estado. O que chama a atenção é que o juiz da causa havia julgado improcedente o pedido do aposentado, mesmo diante da ordem de suspensão nacional dos processos determinada por Alexandre de Moraes em julho de 2023. Essa ordem estabelecia a paralisação de todos os processos relacionados ao tema até o julgamento dos embargos de declaração apresentados pelo INSS, o que ainda não aconteceu. Mesmo assim, a quarta turma recursal do Rio Grande do Sul decidiu julgar contra o aposentado, alegando que a decisão das ADIs já teria superado a tese do tema 1102, que sustentava a revisão da vida toda. Segundo essa turma, a regra de transição de julho de 1994 seria de aplicação obrigatória para todos, o que esvaziaria qualquer argumento contrário à tese atual do STF. Ou seja, mesmo com a ordem de suspensão ainda válida, o processo foi julgado. A mudança de Alexandre de Moraes após 10 de abril de 2025. O que nos leva a crer que o ministro Alexandre de Moraes mudou de entendimento foi o julgamento do STF em 10 de abril de 2025. Na ocasião, o plenário analisou os embargos de declaração das ADIs e decidiu modular os efeitos da decisão. Ainda que essa modulação tenha sido considerada tímida, ela trouxe alguns pontos importantes, como: os segurados que já tinham decisões judiciais favoráveis até 5 de abril de 2024 não precisarão devolver os valores recebidos. Também ficou decidido que esses aposentados não precisarão arcar com honorários de sucumbência, custas processuais ou perícias. Isso significa que o aposentado que teve a sorte de receber uma decisão favorável não será penalizado. Porém, muitos outros não tiveram a mesma sorte, justamente porque seus processos estavam suspensos. E aí mora o problema. Quando a causa favorece o aposentado, o processo é travado, mas quando favorece o INSS, os juízes seguem com o julgamento normalmente. O STF vai para onde? Avança ou recua?
Essa incerteza se reflete nas palavras do próprio Alexandre de Moraes, que, embora tenha voltado a reconhecer uma das reclamações, limitou-se a ordenar que o juiz de origem adequasse sua decisão ao que já foi determinado pelo plenário do STF em abril. Ele não revogou formalmente a suspensão nacional dos processos, o que gera a dúvida. Se ele realmente acreditasse que a tese da revisão da vida toda já está encerrada, por que não suspendeu oficialmente sua própria ordem? Aspectos econômicos, o jogo dos números. Outro ponto relevante envolve os dados apresentados pela Advocacia Geral da União em relatórios anteriores. A AGU chegou a alegar que o impacto financeiro da revisão da vida toda poderia chegar a 480 bilhões de reais. Depois, falaram em 70 bilhões de reais por ano. E mais recentemente, reconheceram que em um cenário mais realista, o impacto seria de aproximadamente 35 bilhões de reais por ano, considerando apenas metade dos benefícios ativos. Ou seja, os números variam conforme a conveniência. E não é só isso. Também estavam querendo que os aposentados, que apenas buscaram um direito legítimo, pagassem os honorários dos advogados do INSS, que, vale lembrar, já têm salários elevados e ainda recebem bônus por sucumbência. A luta não acabou. O que fica claro é que o ministro Alexandre de Moraes optou por reforçar apenas a modulação de efeitos. Ele não se pronunciou diretamente sobre o mérito da revisão da vida toda. E é exatamente por isso que o julgamento do dia 28 de maio ainda é importante, mesmo que com pouca margem de esperança. Se houver algum avanço, ótimo. Se não houver, continuaremos a luta em outra frente, a via legislativa. Se não for possível garantir os direitos pelo tema 1102, buscaremos alternativas legais para assegurar, pelo menos, um reajuste justo aos aposentados. A revisão da vida toda representa não apenas uma correção técnica, mas uma questão de justiça. Os aposentados merecem seus direitos reconhecidos. Continuaremos atentos e atuantes. Que Deus te abençoe. E até a próxima.